E aí, tudo bem com você, né? Professor Fabiano Pereira na área, para a gente dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo. Nós estamos avançando, nós já estamos falando aí sobre autarquias. Na verdade, nós já finalizamos a parte de autarquias comuns, ou também chamada de autarquias simples. E a partir deste momento, nós vamos começar a falar sobre as famosas autarquias em regime especial, ok? Só que antes, eu quero só alertar para você não se esquecer e clicar neste quadradinho aqui para se inscrever no nosso canal. E assim que você terminar, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você baixar o e-book dando regras, orientando a sua atuação a partir de agora, se você realmente estiver se preparando para concursos de tribunais, ok? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre as autarquias em regime especial. O próprio nome já nos dá uma dica do que nós vamos estudar agora. Nós vamos estudar autarquias, porém essas autarquias têm um regime especial, ou seja, elas têm uma característica ou características especiais, características próprias. Inicialmente, nós vamos começar falando sobre as agências executivas. De vez em quando, a gente encontra uma questãozinha em prova sobre a agência executiva. E quando você encontrar uma questão em prova, fazendo referência a essa expressão, agência executiva, lembre-se do seguinte: a agência executiva não é uma entidade nova ou uma nova entidade no âmbito da administração pública. Eu não posso dizer, por exemplo, que a administração pública indireta é composta por autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, consórcios públicos e agências executivas. Eu não posso falar isso. Por quê? Porque você vai perceber que as agências executivas nada mais são do que uma autarquia ou uma fundação pública que recebem essa designação. Então, a entidade é uma autarquia, só que em determinado momento ela recebe um apelido, ela recebe uma certificação de agência executiva. Em qual período? Não sei. É no período de duração do famoso contrato de gestão, tá bem? Então ela vai se chamar agência executiva, essa entidade, durante um determinado período. Não é enquanto ela existir, não. Porque a entidade era uma autarquia, daí ela recebeu uma certificação de agência executiva durante um determinado período. Depois que terminar a duração do contrato de gestão, ela perde a certificação de agência executiva e volta a ser simplesmente uma autarquia. Então é isso que eu quero que você entenda num primeiro momento. Aí eu trouxe um resuminho aqui que vai fazer com que você consiga entender melhor esse conceito de agência executiva. Olha só, as autarquias, deixa eu colocar aqui, ó. As autarquias e as fundações públicas são as únicas entidades da administração indireta que podem ser qualificadas como agências executivas. E mesmo assim, desde que cumpram os seguintes requisitos. E anote aí, tá? Porque esses requisitos são muito cobrados em prova. Então, quais são os requisitos que uma fundação pública ou uma autarquia devem preencher para receber a certificação de agência executiva? Primeiro, ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento. Segundo, ter celebrado com o respectivo Ministério Supervisor um contrato de gestão. Então, falou-se em contrato de gestão neste momento, falou-se em agência executiva. Cuidado, as agências executivas não são as únicas entidades que formalizam, que assinam um contrato de gestão, tá? Não são as únicas. Nós vamos falar sobre isso depois. Que terá periodicidade mínima de 1 ano e estabelecerá os objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho da entidade, bem como os recursos necessários e os critérios e instrumentos para a avaliação do seu cumprimento. Então esses são os dois requisitos. Olha, quero que você entenda o seguinte: em determinado momento, dentro da administração pública, detectou-se que uma autarquia ela não está cumprindo tão bem o seu papel. Ela não está cumprindo as suas finalidades institucionais com eficiência, com eficácia, com a produtividade desejada. E aí o que acontece? Então a gente sabe muito bem que essas autarquias e fundações públicas, elas têm autonomia administrativa.
Então elas não estão subordinadas ao ente criador. Elas não estão subordinadas à administração pública direta. Elas são apenas supervisionadas pela administração pública direta. Então o que acontece? Em determinado momento, a entidade da administração pública direta, seja União, Estado, município, DF, dependendo do nível, né, da entidade, ela vai simplesmente detectar que existe uma autarquia que não está cumprindo de forma eficiente, de forma produtiva, as suas finalidades institucionais. Então ela chama aquela entidade para uma conversa. Vamos trazer uma coisa aqui para um sentido figurado. Então a administração direta, por meio do Ministério Supervisor, ou seja, do Ministério que vai realizar aquele controle finalístico sobre a entidade, chama aquela autarquia ou aquela fundação para uma conversa. Ou autarquia ou fundação, nós estamos percebendo aqui que a atuação de vocês está muito abaixo do esperado. A produtividade está desse tamanhozinho, ela é mínima. E aí, vamos dar um upgrade nisso? Vamos fazer o quê? Vamos aumentar a sua produtividade, vamos aumentar a eficiência de vocês, fundação, autarquia. Vamos dar um upgrade nas suas atividades. Aí vem a autarquia, a fundação e fala, olha, nós até gostaríamos. Inclusive, temos aqui em mãos até um projeto, temos aqui em mãos, deixa eu te mostrar, né? Temos aqui em mãos um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional. Nós sabemos o que tem que ser feito para que nós possamos nos tornar produtivos, eficientes, mas não temos dinheiro. Geralmente é assim, né? Não temos dinheiro. Aí a administração direta fala, calma, então vamos fazer o seguinte, vamos assinar um contrato de gestão. Nesse contrato de gestão, eu, administração pública direta, me comprometo, por exemplo, a fazer repasses de recursos para você, e por outro lado, você se compromete a cumprir determinadas metas. Metas de produtividade, metas de desempenho, metas de eficiência. E aí, eu, que sou o Ministério Supervisor, eu que sou administração direta, vou ter condições de acompanhar para saber se esse contrato de gestão realmente está produzindo os efeitos desejados. E aí, o autarquia ou fundação, assim que você assinar comigo um contrato de gestão, você vai deixar de ser uma simples autarquia, uma simples fundação. Você vai passar a se chamar o quê? Agência executiva, durante a vigência do seu contrato de gestão. Tá vendo? Então por isso que eu disse no inicinho que esse título, essa certificação de agência executiva é uma certificação provisória. Ela vai permanecer, ela vai perdurar enquanto durar o contrato de gestão. Ficou claro? Então na hora da prova, para resolver uma questãozinha sobre agência executiva, primeira informação básica, é uma certificação temporária. Essa certificação de agência executiva não significa que nós temos uma nova entidade na administração pública. Não tem nada disso. E quem pode receber essa certificação? Ou é uma autarquia ou é uma fundação pública. Empresa pública não pode, sociedade de economia mista não pode, consórcio público não pode. São só essas duas entidades. E quais são os requisitos básicos para que essa entidade passe a se chamar agência executiva? São esses dois aqui, ó. Ter um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento e ter celebrado um contrato de gestão. É basicamente isso que você precisa saber para responder as questões em prova sobre agência executiva. Tá bem? Dificilmente as bancas se aprofundam mais do que isso. Sabendo isso, vai tirar de letra. Certinho? Mas vamos lá, não acabou não. Vamos deixar agora as agências executivas de lado para a gente falar um pouquinho sobre uma outra categoria de autarquia em regime especial. Vamos falar sobre os conselhos profissionais. Vamos falar aí sobre o Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Federal de Medicina, sobre o CREA, Conselho disso, Conselho daquilo, que são, nada mais nada menos, que autarquias em regime especial. Professor, então os conselhos de classe são autarquias? Isso mesmo. Pelo menos por enquanto, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Os conselhos de classe são autarquias em regime especial, tá bem? E é isso que você vai responder lá na prova. E se você já sabe que os conselhos profissionais são autarquias em regime especial, consequentemente você já sabe que sobre essas autarquias, sobre esses conselhos, vão incidir aquelas regras de direito público, pelo menos em termos gerais. Aquelas regras de direito público deverão ser observadas.
As autarquias em regime especial, como é o caso aí dos conselhos profissionais, vão ter que prestar contas aos tribunais de contas, vão ter que realizar concurso público, vão ter que realizar licitação, vão ter que submeter às regras de direito público que nós já conhecemos, elas vão ter uma série de prerrogativas processuais, vão ter uma série de privilégios, né? Enfim, aquelas regrinhas gerais que nós já estudamos lá em relação às autarquias simples, às autarquias comuns. Mas aí tem um detalhe que chama muita atenção, e é um detalhe importante porque ele está sendo objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal. E sabe qual é? É o seguinte, se você é um concurseiro profissional, provavelmente você já se deparou com o Conselho Regional de Farmácia, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Administração, ou federal disso, federal daquilo, realizando concurso público. Só que quando você vai ler o edital, está escrito lá que os agentes que forem aprovados, que as pessoas que forem aprovadas naquele concurso, serão regidos pela CLT. Então olha só que diferente, porque nós estudamos que as autarquias hoje, elas só podem contratar pelo regime jurídico único, se for em esfera federal, Lei 8.112/90. Então, seus agentes ocuparão cargos públicos. Aqui, em relação aos conselhos profissionais, é um pouquinho diferente. Então, os conselhos hoje contratam pelo regime seletista. Portanto, seus agentes não gozam de estabilidade. Ok? Ah, professor, mas teve uma decisão em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal que mudou isso aí. Não, não é que mudou isso. Se você hoje se deparar com uma questão de prova abordando esse tema, você ainda tem que colocar em prova, pelo menos, eu não vi ainda nenhuma questão mais recente sobre o tema, mas a tendência é que as bancas cobrem ainda esse entendimento de que os agentes públicos das autarquias em regime especial, nesse caso especificamente, né, os conselhos profissionais, são regidos pela CLT. Esse é o entendimento que, por enquanto, você tem que levar para a prova, tá bem? Então essa é uma peculiaridade que você tem que se lembrar. Lógico que isso está sendo questionado hoje no Supremo Tribunal Federal. Nós temos lá 2 ações diretas de inconstitucionalidade tratando sobre o tema, mas o STF ainda não bateu o martelo. Pode ser que amanhã depois ele venha dizer que esses agentes são regidos, têm que ser regidos pela Lei 8.112. Sei, pode ser, mas por enquanto não. Tá bem? Outro detalhe importante é sobre a famosa Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Olha, a OAB é um conselho de classe, nós sabemos muito bem. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a OAB, e mais precisamente a OAB, como ela tem previsão lá no próprio texto da Constituição, e é o único conselho de classe que possui previsão no texto da Constituição, então a OAB ela é uma entidade sui generis, ela é uma entidade atípica, diferente dos demais conselhos profissionais. Então isso tudo que eu falei aqui em relação aos conselhos profissionais não vai se aplicar à OAB, tá ok? Não vai se aplicar à OAB e somente à OAB. Então o Supremo Tribunal Federal, ele proferiu uma decisão que trouxe algumas regras especiais para a OAB no julgamento da ADI, da Ação Direta de Inconstitucionalidade, 3026/4. E quais são essas características então? Quais são essas peculiaridades da OAB segundo o Supremo Tribunal Federal? Olha, a OAB não se sujeita aos ditames impostos pela administração pública direta e indireta. Em outras palavras, a OAB não integra a administração indireta da União. A OAB, os outros conselhos por enquanto sim, a OAB não. A OAB é um serviço público independente. 4. A OAB não é uma autarquia em regime especial. 5º, a OAB não está sujeita ao controle da administração pública. Olha só, hein? Não está sujeita. A OAB não precisa realizar concurso para a contratação de seus empregados e, consequentemente, também não precisa realizar licitação. Por quê? Porque a OAB é uma categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas do direito brasileiro. Tá vendo que tanto de peculiaridade em relação à OAB? Pois é, entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então é esse entendimento que você tem que levar para a prova, tá certo? Conselho de classe é uma autarquia em regime especial? Sim, é a regra geral.
com exceção da OAB. Porque a OAB não precisa nem fazer concurso público. Olha que bacana, né? Você imagina, não vou nem comentar, né? Você imagina o que acontece. Pois é. Então, eis as informações privilegiadas que você tem que levar para a prova e com certeza você vai acertar todas as questões que envolverem esses dois assuntos que nós tratamos hoje. Ok? Então esse era o nosso tema de hoje. Se você gostou, dê o seu joinha. Aqui embaixo poste os seus comentários, porque isso é muito importante para mim, viu? Comente com os amigos, compartilhe este vídeo com os colegas, porque com certeza vai ser muito útil para aqueles que estão se preparando para concursos públicos. Combinado? Bons estudos para você e nos vemos em breve. Até mais!